Como é que eu vou ficar em silêncio? Não tenho condição de ficar calado, nem tampouco de tampar os meus pavilhão auditivo, porque há um clamor lá fora que ecoa no meio da nossa nação brasileira. Há uma grande manifestação e o povo acordou. O gigante está de pé, indignado com algumas ações do STF e com o abuso de poder de alguns membros do TSE. A consagração de uma liberdade é algo que Deus deu desde o princípio ao homem. Está registrado ali no livro de Gênesis, que Adão e Eva usufruía do seu livre arbítrio para conversar com Deus. E se a minha memória não falha, na Carta Imperial de 1824, no seu artigo 179, já se falava da liberdade, algo que foi consagrado. E ali no seu artigo 26, lá atrás já se tratava da inviolabilidade parlamentar. Isso é, na primeira Constituição brasileira de 1824. Isso foi consagrado. Agora, algumas pessoas falam que não pode contestar as eleições. Só que o artigo 14 da nossa Constituição Federal, e no seu parágrafo 10, se ocorrer abuso já ocorreu por parte de alguns membros do STF e também de alguns membros do TSE, mas lá fala bem claro: se alguém cometer abuso de poder econômico e for constatado corrupção ou fraude, sua candidatura pode ser o quê? Impugnada. A Constituição Federal deixa bem claro, ainda que ele seja diplomado, cabe recursos para invalidar e cancelar o seu exercício. Meu amigo, está dentro da Constituição esse direito consagrado, constitucionalmente falando. E quando um ministro da Defesa colocou ali o seu ponto de vista, alguns homens almejaram a destituição daquele ministro. Esqueceram que cabe e confere e é de competência do presidente. Mesmo ele dentro da Constituição mostrando alguns elementos, pediram a exoneração desse ministro da Defesa. Até que ponto, né, nós estamos convivendo com determinadas ações. Alguns homens abusam da toga, envolve a polícia judiciária, envolve a PF, para satisfazer a sua vontade própria, muitas vezes com ações que não têm embasamento constitucional, ações ilícitas. E ali, na Lei 2848, no seu artigo 171, induzir os outros ao erro constitui crime. A Polícia Judiciária e as instituições da Polícia Federal não podem estar se submetendo a ordens descabíveis.
para satisfazer a vontade de um só indivíduo. Vamos provar dentro da Constituição diversos erros que alguns homens cometeram. Ali na Constituição Federal, no seu artigo 129, é privativo. A ação penal é exclusiva do Ministério Público e alguém passou por cima da PGR, desrespeitando o devido processo legal. Passaram por cima da 13ª Vara de Curitiba, atropelaram a segunda instância do TRF da 4ª Região, passaram por cima do STJ de Brasília, concernente à 5ª turma, que gerou o processo, depois foi sentenciado e julgado, aplicando a lei, mas alguns membros passaram por cima, desconstruindo tudo aquilo que de fato foi construído dentro de provas concretas. Fere a Constituição, o seu artigo 5º é massacrado, é violado. O artigo 60 e seu parágrafo 4º é violado. Até o artigo 220 atropelaram, ameaçando as emissoras que estão aí fazendo o seu papel, querendo barrar os meios de comunicações, prendendo até jornalista, censurando, cerceando a voz daqueles que de fato estão garantidos por lei. As ações de alguns homens não têm mais limite. O povo não aguenta. O povo não quer conviver com essa situação. Eles falavam tanto da ditadura militar e hoje gerou no meio da nação brasileira uma ditadura da toga. Homens que querem decidir por mim e por você. Eles querem definir o que é verdade ou o que não é verdade. A situação está difícil em nosso país, o povo não aguenta mais. Tem até parlamentares que foram pedir socorro fora do nosso país. Agora o que me chama a atenção é que eles foram atender um pedido de diversos empresários e foram falar ali a respeito da democracia brasileira, enquanto eles mesmos feriram a democracia brasileira do nosso país. Foram tratar da economia, assunto que pertence exclusivamente ao governo executivo, mas alguns membros do STF tomaram a frente para tratar desses assuntos. Até que ponto chegou? Um dos seus irmãos brasileiro, cordialmente, educadamente, respeitosamente, começou a indagar um dos seus ministros. E ali tocou no nome das Forças Armadas, com desrespeito ao código-fonte, pedindo um esclarecimento. E aquele ministro
olhou para o seu irmão brasileiro e deu uma resposta inadequada, dizendo: perdeu, mané, não amola, desrespeitando a nossa democracia, ferindo o sentimento de cada brasileiro e atingindo a querida e amada que são as Forças Armadas, porque aquele cidadão tocou no nome das Forças Armadas, dessa instituição. E ali, aquela gira, pelo que nós temos conhecimento, aquele ministro foi infeliz nas suas palavras, porque essa gira é gira de homens que agem de uma maneira querendo tomar aquilo que não lhe pertence. E outros estão pegando uma carona, zombando e escarnecendo do pudor, da dignidade que as Forças Armadas têm em nosso país. Até que ponto chegou essa situação? Só que uma fala como essa, ela pode caracterizar crime, porque atacar e ofender a dignidade ao ponto de agir com injúria a alguém e principalmente um dos pilares da nossa nação, ferindo os princípios ali do decoro daquela casa, dos condecorados. Está ali no artigo 140, previsto na lei 2848. Essa foi uma fala ofensiva e ao mesmo tempo irônica. Quem usa esse termo de fala são os malandros, quando querem roubar algo de alguém. Agora, o que me deixou triste, que eles correm para atender os pedidos lá fora. Enquanto os senadores, quando chama eles para conversar na casa que eles um dia foram sabatinados, eles não vão, viram as costas, e isso gera um desrespeito com relação ao Senado, com relação aos senhores senadores. Agora eu vou te falar uma coisa tremenda. Quando o presidente do Senado é omisso e não atende os pedidos de impeachment e nem respeita a Lei 10.079 no seu artigo 52, quando ele procura colocar empecilho e obstáculo, engavetando os pedidos de impeachment, ele está prevaricando. E uma atitude, uma ação como esta constitui crime, conforme a Lei 2.848, dentro do Código Penal, no seu artigo 319. Mas as pessoas correram, foram pedir socorro lá fora. Enquanto o artigo 142 está aqui no seio da nação brasileira. Enquanto o artigo 142 está atrelado no meio da nossa nação. Enquanto o artigo está dentro da nossa pátria como instrumento regulador e moderador do nosso país.
E aqui está o artigo 142, na sua interpretação fidedigna, íntegra e leal e constitucional. Sair em defesa da pátria. Sair em defesa da nossa nação. Sair em defesa do nosso país. Sair em defesa da praça dos três poderes. As Forças Armadas têm que saírem em favor dos seus representantes que perderam seu direito de fala, que perderam o processo devido legal, que perderam a sua liberdade, que perderam de fato a sua forma de falar. Ali está bem claro, garantir os deveres constitucional por meio das Forças Armadas. Quando há uma ação anticonstitucional, quando há uma atropelação, uma extrapolação sem limite, acompanhada com uma soberba, com uma arrogância e prepotência. Alguns membros têm agido de uma forma anticonstitucional, mas o artigo 142 tem que sair em favor da nossa Constituição Federal para estabelecer a lei e a ordem, porque muitos perderam a dignidade de falar. Porque alguns membros do STF têm colocado a sua vontade acima da Constituição. Ao ponto de advogado solicitar o STF a antecipação e a posse do presidente que foi eleito aí, querendo expulsar o presidente atual, querendo humilhar o presidente atual, querendo humilhar a nossa nação brasileira. Essa é uma ação antidemocrática. E o STF não perguntou àquele indivíduo onde foi que ele se formou para entrar com uma petição dessa natureza, para humilhar o povo brasileiro. Até que ponto? O artigo 142 não é para tomar o poder, não, mas é para corrigir e pontuar algumas ações que têm ocorrido em nosso meio para garantir o direito e a liberdade constitucional, como fala lá bem claro. Eu estou falando porque eu tenho conhecimento do que eu estou falando. Não estou falando palavras asneiras, sem nenhum fundamento, mas estamos falando embasado dentro da Constituição, dentro da Bíblia jurídica e dentro da Bíblia divina. Em nome de Jesus Cristo, nós temos que se acordar. Nós não aguentamos mais essa situação. Em nome de Jesus Cristo. Por isso que o povo está clamando. Por isso que o povo está pedindo. Por isso que está ocorrendo as manifestações. Porque abuso em cima de abuso. E não tem limite. E isso está deixando, de fato, um desconforto e um caos e um colapso muito grande dentro do seio da nação brasileira nesse sentido.
Que Deus abençoe a nossa nação e o nosso país, em nome de Jesus Cristo, a nossa pátria mãe. Amém.